Bom dia, ouvintes e aqueles que me escutam, veem, assistem, meditam e vão ter a oportunidade de estabelecer juízo sobre os conteúdos da fala de hoje. Sintam-se como se eu estivesse numa palestra, numa aula, um diálogo com vocês. Meditei hoje, após a atividade física, em conexão com a consciência cósmica criadora, Deus. Recebi agradáveis, leves, suaves e boas orientações. Gostaria de repassar para vocês, como forma de conselho, dizer que jamais permita que os impasses da vida o perturbem. Afinal, ninguém pode escapar dos problemas, nem mesmo santos ou sábios. Imagine nós, meros seres em evolução. Sofra o que tiver que sofrer, mesmo que doa, a dor lapida a alma. Desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida. As pessoas não existem em função da religião. É a religião que existe em função das pessoas. Mesmo na política, o grande tema nas mídias, nos rádios, nas revistas, na televisão, o homem vive em função. É o contrário. Mesmo na política, é o povo que existe em função dos políticos. Ou seja, não é o povo que existe em função da política. São os políticos que existem em função do povo. Se não existe o povo, não existe o político. No ensino, na educação, os professores existem em função dos alunos. Eu caminhava pela Solanca, hoje após minha atividade física, e via alunos já fora do horário, e os exortava acerca da importância de irem à escola, porque os professores estavam lá. Se eles não fossem, nada significaria para os professores. E eles começaram a caminhar em direção à escola Ivonete Ferreira Lins. Os médicos que estão nos hospitais neste momento, existem, acima de tudo, em função dos pacientes. Eles se formaram, passaram toda aquela labuta, construindo o conhecimento cognitivo, científico, anatômico do ser humano, do outro, para poder cuidar. Mas ele não cuida mecanicamente, ele cuida porque muitos não conseguem compreender isso. Existe uma consciência espiritual o orientando. Os médicos existem, acima de tudo, em função dos pacientes. Também a existência dos advogados. Eu conheço um advogado que o fluxo de pessoas desesperadas por acolhida em função das injustiças que são cometidas contra elas. É uma coisa tremenda. Os advogados são importantes, né, porque também eles carregam o poder da justiça, o poder da jurisprudência, podemos assim dizer. Estive aqui só controlando uma música suave para podermos nos inspirar um pouco mais.
Os cientistas, que valem menos do que um jogador de futebol, Prêmio Nobel de Ciência, por exemplo, ninguém reúne ou esse ou aquele, num campo de futebol para ser ovacionado como fazem com um jogador de futebol. Uma coisa incrível, como a inversão de valores, elas estão presentes na vida humana. Como nós humanos precisamos evoluir neste sentido. Não que ele, o jogador, que causa alegria, que causa satisfação, né, ele não seja importante. Mas aquele que criou um antídoto, um antibiótico, que criou um medicamento, criou uma técnica de redução da dor, tem uma significância maior. Eu acredito isso e vocês concordam comigo. Também podemos dizer que os jornalistas que estão dentro de seus laboratórios, muitas vezes manipulando a verdade, cujas metas são atender aos interesses de outras pessoas, influenciando as consciências das pessoas. O jornalista, tudo se resume em função do povo. Entretanto, na maioria das vezes essa posição está invertida. Utilizam-se do povo para os seus próprios interesses e satisfações. Eu tenho aqui várias revistas. Ó, revista de Lula, revista dos Laranjas, outra revista de Lula, dizendo que Lula acabou, a revista que tapa a boca do Moro, a revista da festança quando o dinheiro foi levado na cueca, o doleiro, né, que foi responsável por lavar dinheiro brasileiro e colocar a situação, né, a mulher que vai substituir Janot, né, indicada pelo presidente da República, que não é um homem confiável, né, Lula num momento de descontração, né, aqui na revista Total, o Aécio, né, porque pelas virtudes que o ministro disse que ele tinha, ele não podia estar sendo afastado do Senado, né, porque era um bom pai, um bom filho, etc. e tal. E os prováveis candidatos da República. São tantas as informações em laboratório que o povo fica sem saber que rumo tomar. E em especial as pessoas mais esclarecidas. É preciso saber estabelecer juízo acerca daquilo que se lê. Aqueles que exploram, vamos voltar um pouco para a religião. Aqueles que exploram a religião para seus próprios fins, egoístas, oprimem e denigrem as pessoas, eles tiram impiedosamente vantagens dos outros, apossando-se do que podem e então, cruelmente, deixam as pessoas de lado quando não têm mais nada a oferecer. Da mesma forma, aqueles que exploram o mundo da política para o seu próprio fim, compartilham do mesmo desprezo pelas pessoas. Os senhores, cidadão que me escuta, que me assiste nesse momento, não devem ser enganados por esse tipo de pessoa. As pessoas não existem para beneficiar os líderes. Nós não existimos para beneficiar os líderes. O que deve ocorrer é justamente o oposto. O político, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente da República, existem para nos beneficiar. Não devemos endeusá-los, nos curvando diante deles como se eles fossem deuses. Os líderes, inclusive políticos e clérigos, existem para beneficiar as pessoas. Os professores, por sua vez, existem para o bem dos estudantes. Entretanto, muitos dos que se encontram em posições de liderança comportam-se arrogantemente e muitas vezes denigrem aquele mais humilde que o procura. Mas saibamos que quem comanda tudo é quem está no controle da vida e jamais irá esquecer de você. Jamais irá lhe abandonar. Não importa seu estado, como você se encontra. Você deve crer. Viva! Você mesmo que esteja numa doença dolorosa. Viva! Creia. Lute. Mentalize. Produza substâncias que lhe ajudem
a superar a dor da carne, porque o Espírito é mais forte. Muita luz nesta manhã, e que a espiritualidade amiga, os espíritos superiores, o Espírito Santo divino possa estar vos acompanhando. Namastê.